Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do, do Harmonia do Saber. Hoje é um tema mais fora da curva, no sentido de que não é o Harmonia News ou nenhuma aula sobre esoterismo, ou uma aula meio maluca assim. Enfim, hoje nós falaremos sobre inteligência artificial, com um convidado um tanto ilustre, sujeito que entende bastante dessa questão, e ele está aqui. Por favor, se apresente, Sidney. Bom dia, meu caro, bom dia, meus caros ouvintes. Hoje vamos tratar sobre esse tema bem interessante que está bem alto nesses últimos dias. Exatamente. Ainda mais com a ascensão do ChatGPT, tá todo mundo querendo surfar, né? Mas para isso, não em específico para o ChatGPT, mas para inteligências artificiais, eu tenho aqui algumas perguntas que eu farei para o Sidney e ele responderá. Pois bem, vamos lá para a primeira pergunta. O que é em si uma inteligência artificial? Pois bem, para começar, é um termo com uma que a resposta é simples e ao mesmo tempo é um pouco complexa. Como assim? Por que simples? Porque o nome meio que é autoexplicativo, é uma inteligência artificial. É uma forma de inteligência, óbvio, que não é natural, não é orgânica, não é da biologia, foi desenvolvido por humanos, né? Essa é a forma mais simples. A parte mais complexa é que é um termo normalmente usado de forma genérica, já que existe muito a respeito desse assunto, já que inteligência artificial é uma coisa assim que quando o cara pega para estudar mesmo o que é exatamente, ele vê que tem várias ramificações, vários tipos específicos, tem várias coisas assim que conceitos que é um dentro do outro, cada um para uma coisinha assim mais direcionada. Por exemplo, existem inteligências artificiais que elas são só para fazer uma única coisa, né? Que, por exemplo, jogar xadrez, jogar algum jogo, ela só sabe fazer isso, mas aí ela é especializada naquilo. Uma que é um pouquinho melhor, que ela consegue fazer algumas coisinhas mais interessantes. E outras que são autônomas assim de um jeito que, pô, não tem o que falar. Ela faz praticamente qualquer coisa que você pedir, ela vai tentar fazer. Né? Não é limitado aquele escopo de, pô, ela só vai responder pergunta, o escopo de resposta dela é mais limitado. Fora os conceitos mais específicos, como rede neural, machine learning, deep learning, que cada um tem a sua característica que, enfim, a depender eu posso posteriormente desbravar um pouquinho de cada um. Mas no geral é um termo assim mais genérico para citar toda essa forma de inteligência que o próprio nome diz, é artificial. Alguém programou, alguém desenvolveu de algum modo, né? Normalmente programaticamente, usando programação e etc, etc. E aí tem várias utilidades. Perfeito, perfeito. E bem, agora que o sujeito já sabe o que é uma inteligência artificial, pelo menos superficialmente, aí vem a pergunta, tá, eu sei o que é isso, é, de certa forma uma ferramenta, mas quem pode usar essa inteligência artificial? Até mesmo um leigo pode usar uma inteligência artificial? A resposta é sim, desde que ela logicamente esteja disponibilizada, seja algo que qualquer pessoa pode chegar, pegar, criar uma conta, se for algo que necessita de conta, e fazer uso, qualquer um pode, até porque hoje em dia é algo que, mesmo que o leigo não vá atrás, muitas vezes, às vezes está presente mesmo de forma
indireta, já vem assim num produto, por exemplo, o melhor exemplo, um celular, né? A gente, se tiver com iPhone, vai ter a Siri, se tiver num celular Android, vai ter o Google Assistente. Outros dispositivos, né? Aqueles da Amazon, que vem com a Alexa, o Google Home, que também vem com o assistente do Google. Por aí vai, qualquer pessoa pode sim utilizar. O chat GPT terminou sendo de longe assim um dos maiores exemplos, porque qualquer pessoa pode chegar, criar uma conta e sair perguntando qualquer coisa. Então, qualquer um pode sim utilizar uma inteligência artificial e desde que, mais uma vez, ela esteja disponível para uso. E agora, programar uma, aí já é uma outra história. A pessoa desenvolveu uma e não é qualquer pessoa que vai conseguir desenvolver. Realmente a pessoa precisa parar para estudar até os conceitozinhos, né, que eu falei anteriormente. Um conceito de conceitos de rede neural, deep learning, machine learning, sobre se vai ser com imagem, se vai ser com áudio, se vai ser com texto, se vai ser com mais de uma dessas coisas, se vai ser com análise de dados, se vai ser com análise de gráficos, se vai ser com análise de informações, se vai ser com leitura de comportamento, um monte de coisa. Cada um vai ter sua, enfim, especificação e basta a pessoa, obviamente, estudar, mas, mais uma vez, para um leigo que queira pegar alguma que já exista pronta, ele não tem que desenvolver, é só chegar e usar. Perfeito, Sidney. Como vocês viram, qualquer um pode usar. Terceira pergunta. Um sujeito que já entendeu o que é uma inteligência artificial, que já entendeu que até mesmo ele, que tem um QI um pouco mais baixo, pode usar essa ferramenta para uso próprio. Aí vem uma outra questão. Como eu posso me beneficiar das inteligências artificiais para ganhar dinheiro, levando em consideração o nosso contexto e levando em consideração a ascensão da própria inteligência artificial? Como que eu posso fazer para ganhar dinheiro usando esse troço? Em resumo. Ótima pergunta. Pergunta essa que muito se refere, né, de certa forma, ao que está por vir, né? Os próximos tempos, com esses adventos. Existem duas formas, por assim dizer. A primeira é para situações mais específicas e a outra é para você usar algo mais genérico. Vamos começar com a mais específica. Por exemplo, você é um médico, né? Você vai ter que, obviamente, ter uma inteligência artificial realmente ali direcionada para, por exemplo, tua especialidade, para alguma coisa assim, realmente mais voltada para aquilo mesmo, para aquela situação. Não vai ser uma genérica que você escolhe aí que, enfim, vai te fazer isso. E mais do que isso, ela vai ser muito mais uma auxiliar, né? Porque embora ela possa ser muito precisa, mas sempre é bom verificar, né? Para não deixar ela tentar caminhar sozinha e acabar cometendo um erro. Você, como um ser humano e que estudou, né? Geralmente mais do que ela, por mais que ela tenha os padrões, mas você sempre precisa ir moderando ela. Então, para esse caso assim mais específico, é muito mais você usar ela como uma ferramenta para te poupar estresse, tempo e muita coisa. Já para o caso assim mais genérico, uma pessoa, por exemplo, que quer começar numa área assim de, sei lá, programação e não ou já saiba ou não saiba muito, não importa, mas que está interessado em começar algum projeto. Se essa pessoa utilizar um exemplo, o próprio chat GPT para ir gerando pedacinhos de código e tudo, ele implementando isso, por exemplo, para um cliente, né? Ele vai usar aquilo, vai pedir pedacinhos de código, ela vai te fornecer, né? Aí, mais uma vez, você deve ficar moderando ela para ver se ficou direitinho ou se tá errado.
E aí ficou legal, você pega e utiliza o que ela te forneceu, né? Se não, aí você manda corrigir e vai fazendo isso até que, bum, o projeto está completo. E a qualidade do projeto vai ser realmente, é, normalmente vai ser algo desenvolvido muito mais veloz, né? Vai ser algo que você levaria um tempinho maior para pensar na lógica de como fazer a coisa funcionar, de como fazer não dar problemas, né? Já que, enfim, pode ela escorregar em alguma coisa, pode fazer algo dar errado, mas vai te poupar tempo, vai normalmente evitar erros de pensamento, de lógica, de raciocínio. Não vai, dificilmente vai cometer um erro de escrita, né? Na verdade, acho que é quase impossível, visto que ela é normalmente um exemplo, o chat GPT, e normalmente ele foi treinado para não errar esse tipo de coisa, então escrita provavelmente não teria problema assim de, botou uma letrinha errada. Não, isso aí não precisa se preocupar. Então, assim, a pessoa poupa tempo e mesmo que seja uma pessoa mais leiga, ela, se tiver um mínimo de noção de como que funciona, sei lá, um código de site, por exemplo, ela vai poder, sem maiores problemas, pegar algo como um chat GPT ou eventualmente se surgir alguma outra direcionada para esse tipo de propósito, de programação, e usando e realmente ser ali o que vai ahn, resolver os problemas para ela ou então ajudar, caso a pessoa seja uma pessoa que prefira fazer as coisas da forma mais tradicional, mais manual, né? Então tem isso daí e tem como a pessoa, em alguns casos, se torna realmente um operador mesmo de inteligência artificial, que aí sim a pessoa não vai fazer nada além da supervisão. É a inteligência artificial que vai fazer sozinha, né? Se a pessoa tiver um pouco de ousadia nesse quesito de programação, em alguns casos específicos, você pode fazer isso, pode lavar as mãos e deixar ela trabalhando sozinha. Você só precisa ver se está tudo em ordem, né? Porque se ela fizer algo errado, você tem que mandar corrigir. E aí você pode ficar assim, quase de pernas para cima e vender o código, vender produto, alguma coisa. É até o caso que o Newman, né, nosso querido novo homem, tem enfatizado bastante para aqueles que acompanham aquela história de usar o chat GPT, por exemplo, para gerar textos melhores que um jornalista, né? E além de que você vai, enfim, por ser um operador que vai conseguir gerar uma redação mais interessante do que um jornalista lacrador e etc., você ainda vai receber dinheiro por isso, vai começar a tirar o emprego de gente lixosa como esse tipo de qualidade, né? De gente que, como ele mesmo descreve, é gente que é muito profunda, entre aspas, você acha muito profunda. Só que na real tem a profundidade de quê? De um pires. Entendeu? Então é interessante, é bem interessante. Você pode fazer várias coisas. O ponto mais importante é ser criativo, porque quanto mais criativo você for, melhor vai ser. E sendo um bom operador, aí não tem o que se preocupar. Perfeito, perfeito. Eu gostei do exemplo do Pires, com a profundidade do pseudo-intelectual moderno. E bem, levando em consideração tudo isso que as inteligências artificiais podem fazer, até chegar a um ponto de que eu possa literalmente jogar minhas pernas para o alto e ficar lá a tarde inteira, entre aspas, coçando o saco sem fazer nada. Levando em consideração tudo isso, eu tô com medo. Eu posso perder o meu emprego. Ou eu devo ter realmente esse medo? Essa é a minha pergunta. Um sujeito, sei lá, que um operário que faz determinadas coisas manuais que poderiam ser facilmente substituídas por uma inteligência artificial. Esse sujeito deveria temer tanto, e se ele deveria temer? Bem, o que ele poderia fazer para para que isso não venha acontecer, né? No caso de perder o emprego.
Ótima pergunta, eu acho que com certeza assim, uma das mais polêmicas. A gente vê nos jornais, né? Já que o ChatGPT, como exemplo, se tornou algo assim mais mainstream, o povo, caramba, será que toda essa polêmica, né? E a real é a seguinte: é muito simples, é bem. Eu vou falar da forma mais curta e grossa e depois vou explicar o porquê. A resposta é que depende de uma coisa: você ser uma pessoa competente. Se você for uma pessoa competente, você não precisa se preocupar com nada, certo? No máximo ali você procurar ver se aprende um pouquinho sobre isso, pelo menos para operar, já que vai ser algo que provavelmente vai estar bem presente no futuro. Mas tirando isso, você só tem que se preocupar se você for uma pessoa incompetente, uma pessoa que é descartável. E agora, o que que seria essa descartabilidade, né? Você ser uma pessoa que é puramente substituível. E eu não estou falando de um trabalho assim mais manual que uma máquina seja capaz de substituir assim de qualquer jeito. Não. Eu me refiro à questão de ser descartável, ser um indivíduo descartável, aquele sujeito que quando, por exemplo, ele conseguiu passar no Enem e tá lá na faculdade. O maluco, ele única e exclusivamente, exemplo, ele só vê o conteúdo que é passado para ele e não desenvolve nada, né? Não desenvolve uma linha própria de entendimento, não realmente faz daquilo que ele aprendeu algum tipo de utilidade real, certo? E real, enfim, então dá para qualquer interpretação que você tiver, de acordo com cada área que você tiver em mente, mas um uso realmente concreto, alguma coisa ali que uma máquina não conseguiria fazer, porque por mais que a máquina realmente ela seja boa para fazer tudo que o ser humano faz, só que melhor, mas pelo menos durante, eu não sei quanto tempo isso duraria, até porque eu não sei o quão avançado está isso a nível programático, né, nível de código mesmo, mas até então ainda demoraria bastante para, por exemplo, uma inteligência artificial ter a criatividade que um ser humano poderia ter. Como assim? O ser humano está pensando, pronto, usando inteligências artificiais de geração de imagem. Embora a gente é, consiga pensar, pô, vou pensar numa obra de arte, sei lá, semelhante à Mona Lisa e fazer uma paródia, alguma coisa assim. O que você pensa, a inteligência artificial ela poderia até tentar desenhar de acordo com algum input que ela recebesse. Uma coisa semelhante à Mona Lisa, alguma coisa assim. O ponto é que ela não tem como chegar necessariamente no que você pensou. Por quê? Porque você tem uma vivência específica. A inteligência artificial tem um treino específico, e o treino dela é feito com coisas que já existem. Por mais que ela possa desenvolver realmente uma linha de raciocínio, alguma coisa assim, para tentar criar alguma coisa bem diferenciada, mas como eu falei, não é como se ela tivesse vivido o que você viveu, tido a vivência que você teve para ter tido aquela interpretação de algo que você acha que poderia ser de tal forma. Por exemplo, esse exemplo da Mona Lisa. Pô, eu pensei em uma Mona Lisa que seja, sei lá, que. Um exemplo bem genérico, que o background seja o fundo, né, do quadro, seja um negócio mais cyberpunk, por exemplo, né, um negócio assim mais, sabe, tecnológico, não sei o que e tudo, só um exemplo bem genérico aqui, bem besta. Embora a inteligência artificial ela vai saber como que faz isso, porque ela tem noção do que é algo tecnológico, que normalmente se tem, né, usar exemplos criados por pessoas, né, para definir o que ela iria tentar gerar e tudo mais, mas ela não tem como assim adivinhar exatamente o que você está pensando. Entendeu? Por mais que ela possa chegar perto, mas o seu pensamento, por questões biológicas mesmo, como eu disse, de vivência, ele, por exemplo, você por alguma razão assim mais que eu desconheça, você colocaria nesse background sei lá, um prédio que tem a janela em tal posição, certo? Por algum motivo subjetivo, como eu falei. Já a inteligência artificial, por ter todo esse treinamento, ela não teria esse pensamento de, pô, por que a janela teria que ser em tal ponto, entendeu? Tipo, a menos que alguém especifique
ela não vai conseguir fazer. E mesmo que alguém especifique, ainda assim ela tá limitada. O que que é uma janela para um computador, entendeu? O computador que entende zeros e uns. Ah, mas ele é inteligente, ele não sei o que, ele foi treinado para um monte de coisa. Beleza, ele realmente teve isso, mas ainda que ele consiga ter todo esse aparato, mas ele não tem como chegar e dizer, caramba, o código feito, né, e o treinamento recebido, por mais que beire um monte de informações, né, sei lá, por exemplo, informações assim, bilhões de informações, trilhões em alguns casos, mesmo que beire a isso, mas ainda assim, aquilo ali é algo que ele gerou com informação que já existe, não é como se fosse algo que surgiu do nada. No ser humano, aí sim, no ser humano isso acontece. As ideias surgem assim como se fossem do nada, entendeu? Então, ele não tem como criar uma coisa assim do nada. Ele precisa ter algum conceito anterior para conseguir desenvolver alguma ideia, um raciocínio, uma imagem. E é justamente essa questão da subjetividade do ser humano. O ser humano, ele tem essa coisa da criatividade. E aí voltando para o que eu estava dizendo, né? Já que eu fui desenvolver esse raciocínio para explicar melhor. Então, um indivíduo que, sei lá, um exemplo mesmo, né, do sujeito profundo como um Pires. Ele fez a faculdade do jornalismo. Pô, o cara aprendeu o quê? Sei lá, escreveu a redação, né? É o básico. Às vezes ele erra, erro de português. A argumentação dele, quando é um texto mais argumentativo, não é muito boa. E, sei lá, o cara não faz assim, tipo, aquela coisa de jornalismo de verdade, né? De caramba ir atrás, de realmente trazer um negócio assim bem completo, né? Uma coisa assim que, caraca, ninguém pensaria nisso, dizer, poxa, isso aqui tá relacionado com tal coisa e fazer assim uma coisa bem desenvolvida de verdade. Sujeito profundo como o Peixe, não, ele escreve um texto aqui, escreve as coisinhas lá, ele puramente está relatando os fatos que faz com que seja completamente inútil, porque se a pessoa quer simplesmente saber os fatos, é só perguntar a uma pessoa, entendeu? Quando a pessoa para realmente ler uma notícia, ela tá esperando que não seja algo óbvio que ela vá assimilar, né? Porque pelo próprio título, o título da matéria ela já absorveria. Então o cara estaria fazendo o quê? Só enchendo linguiça para manter o cara no site, por exemplo, o site de notícia? Normalmente é isso que acontece. Então, quando o texto é bem desenvolvido e realmente é aquela coisa de só pelo título você não fica sabendo realmente o que aconteceu com precisão, né? O título, primeiro, é bem feito, e segundo, a matéria é aquela coisa que vale a pena ser lida por inteiro. Isso daí, um sujeito que enfim, como esses que a gente tem hoje em dia, jornalista de hoje em dia, é literalmente só isso, é só uma versão estendida do título, basicamente. O cara consegue, com muito esforço, criar um título chamativo, e o resto é só falando o que o título já estava falando, não tem nada de. Tipo, se tiver um detalhe ou outro, mas é aquela coisa assim que a pessoa poderia deduzir. Tipo, ou então que a pessoa coloca de uma forma tão irrelevante que não é como se nem fizesse diferença. E aí a inteligência artificial é muito simples, é só você dizer, ó, escreva uma matéria sobre isso aqui. E ela vai pegar e vai fazer uma matéria sobre isso daí. Não vai errar o português, vai ser gratuito, não vai ter que parar para estudar anos e anos de faculdade ou qualquer coisa, e já era. Um sujeito como esses que eu falei, jornalistas de hoje em dia, a maioria é desse jeito. Esse é o ponto quando eu deu de ser descartável, fazer uma coisa assim que, pô, pelo amor de Deus, você só tá empregado porque sim. Simplesmente isso, só porque você concluiu lá, você tem seu diploma, mas se não fosse por causa disso, não, você é uma pessoa que o próprio, sei lá, dono do jornal ia dizer, não, se for pra ser assim que eu escreva eu mesmo, vou até economizar dinheiro e vai ser mais tranquilo, entendeu? Então, se a inteligência artificial já faz isso e o povo atualmente consome esse tipo de lixo, então não tem por que não substituir um cara desse por uma inteligência artificial, né? E eu digo isso, por exemplo, programador, já era uma coisa que eu tenho visto muito, programador que não sabe escrever código, é uma coisa assim que realmente é uma praga, 90% dos programadores escreve código assim lixoso mesmo, código assim que não,
Por mais que funcione, mas o cara, primeiro, não sabe nem o que tá fazendo. E segundo, não sabe direito, né? E segundo, quando acontece alguma coisinha errada, já dá tudo errado, entendeu? E aí o maluco, sei lá, tem que estudar mil e uma coisa e não sei o quê, mas no final das contas ele faz uma coisa assim tão inútil que no final das contas, bem no final das contas mesmo, quando a gente vai analisar na prática, o computador fez mais coisa para ele do que ele mesmo. Um exemplo é, hoje em dia, o que a gente tem por desenvolvimento web. Hoje em dia, os caras criaram tanta tecnologia para simplificar, entre aspas, esse processo, que o cara tem que aprender mais coisa, mas que no final das contas ele ia gastar menos tempo aprendendo menos coisa, porém menos coisas que fossem mais úteis do que essas outras coisas, né? Que daria um resultado mais conciso e que ali não seria um computador que teria como gerar aquilo assim sozinho. Hoje em dia o cara tem que aprender mais coisa para escrever menos. Só que não é naquele aspecto de o cara ele tá sendo inteligente, não sei, não, porque na prática ele tá usando uma tecnologia que é quebrada, ou então pode eventualmente dar problema, e na prática ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele aprende ele aprende pouco sobre muita coisa, ao invés de aprender muito sobre uma coisa só e conseguir se virar com essa uma coisa só e fazer uma coisa bem feita. Quando é o outro caso, o cara ele faz praticamente um Frankenstein de código, que o computador que vai transformar aquilo em alguma coisa funcional, ou seja, não foi o cara que fez aquilo ser uma coisa funcional, é quase como se ele tivesse praticamente dando só as instruções para o computador de como ele deveria fazer algo, porque o cara não é o cara que, não é o programador que vai estar fazendo, é o computador. Se a gente for olhar para uma perspectiva mais de baixo nível, entre aspas, por assim dizer, né? Mas muita gente contrata, paga caro. Por quê? Porque hoje em dia, até pela dinâmica de mercado, a gente quer gente que escreva, que saiba mil e uma tecnologia, porque o cara vai escrever pouco código, e como as pessoas hoje em dia são burras, então eu vou poder pagar, vou poder contratar um cara só, que vai ser mais barato do que vários, que façam uma coisa boa. E aí, se o cara fizer algo errado, ou então a tecnologia que ele estiver usando dá algum problema, a gente demite, pega outro, e no final das contas vai ser até mais barato para a empresa, né? Agora, como eu falei, isso daí é algo danoso a longo prazo. Na verdade, a gente já está vendo muito disso, né? Muito programador desempregado. Aí é aquela coisa, por que que ele está desempregado? Beleza, pode ser por algum tipo de situação específica? Pode, sempre acontece, mas a maioria dos casos é porque o cara não é competente o suficiente para realmente desempenhar alguma função que ele realmente assim se destaca de verdade, né? Ele não tem aquela habilidade realmente de entender o que está acontecendo para escrever o código mais otimizado possível, usando a menor quantidade de lixo, né? Muita gente diz, quanto mais código, mais significa que eu sou um melhor programador. Não, não é bem assim não. O melhor programador é o que escreve menos e faz mais coisa, entendeu? E eu não estou falando dessas tecnologias estranhas, eu tô falando de uma mesma coisa. Por exemplo, criar uma janelinha num computador. Uma janelinha de. Enfim, que você dá para clicar, dá para interagir. Se você pega e precisa, sei lá, de 100 linhas para escrever esse negócio numa linguagem X e outra pessoa com essa mesma linguagem X escreve em 10 linhas e faz a mesma coisa, obviamente qual dos dois é melhor? É lógico que o sujeito que escreveu em 10 linhas do que o que o fez em 100. Porque se o cara fez em 100 é porque ele ainda está confuso, né, em comparação com o de 10. Ele não tem assim algum tipo de preparo suficiente para dizer, caramba, dá para eu fazer isso aqui de uma forma melhor. Sempre ter essa coisa do melhor e não fazer um monte de gambiarra, fazer coisa assim que não tem nem sentido. E nesse aspecto, a inteligência artificial ela vai fazer melhor, né, do que um programador normal. Vai substituir não porque, como eu falei, precisa de algum operador, e programação não é qualquer um. Mesmo o mais burro programador, ele não. Ele pelo menos assim vai ter só o mínimo assim da noção para dizer não. Só para não realmente ser colocado como um burro por completo. Então, o mínimo que ele vai ter para operar aquilo, ele tem que ter, mas
Para outras coisas, ele, o programador médio, o cara, sei lá, escreve qualquer coisinha que não é uma coisa assim realmente diferente, entendeu? Muita inteligência artificial, na verdade, na prática, ela, por exemplo, poderia consultar uma documentação de uma linguagem para fazer tal coisa e simplesmente implementar isso. Coisa que muito programador às vezes tenta mudar alguma coisa, tenta, até por, como eu falei, confusão mesmo e é, incapacitação, um cara tentar reinventar a roda, fazer um negócio assim que não tem nada a ver. A inteligência artificial vai fazer algo melhor, é evidente. Agora, como eu falei, o cara que realmente sabe o que tá fazendo ali, o cara que é realmente diferenciado, não tem que temer nada, não. Um exemplo assim, bem que não tem exatamente a ver com inteligência artificial, mas que ilustra ainda mais esse meu argumento, que é o seguinte. A gente vê muita gente hoje em dia, o Enem tecnicamente é como se ele tivesse ficado mais fácil, tivesse tivesse o Enem é para todos ingressarem na faculdade, porque todos têm que estudar, todos têm que ter aquele cargo, nossa, intelectual e não sei o quê. Primeiro, assim, a gente não vai entrar porque o podcast não é sobre isso, mas você, ouvinte médio, deve ter alguma noção disso, já que você está aqui nesse canal, você deve ter alguma noção de que, ó, não é tão simples assim, não é. Tem sim sujeitos que são mais inteligentes e tem os que são mais burros. Mas não é porque o cara é mais burro que ele tem que, como se fosse ser forçado a desempenhar algo que a mente dele não, por qualquer razão que seja, não está preparada. Por exemplo, uma especialização mesmo, né? Ao invés disso, o cara ele deve se preocupar e dizer, não, eu sou ruim aqui para alguma coisa assim que requeira pensamento, mas sou ótimo para trabalhos mais manuais. Por mais que um robô ele possa automatizar isso de uma forma assim, realmente a nível industrial, mas se o cara for bom em trabalho manual, o cara também não tem que temer esse tipo de coisa. Tem muita gente que fica, ai meu Deus, porque o trabalho de pedreiro, é um trabalho assim, coitados dos pedreiros. De fato, é um trabalho realmente que requer muito condicionamento físico. Mas não é porque requer o condicionamento físico que seja, não, ai, coitadinho, pouca instrução, não sei o quê. E hoje em dia ninguém mais quer ser pedreiro, justamente por causa dessa narrativa. O cara olha e diz, meu Deus, nossa, as pessoas vão me julgar por ser um pedreiro. Olha, nessa brincadeira, o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: a situação tá tão complicada nesse sentido que todo mundo, não, porque todo mundo, não, é porque você tem uma inteligência diferente, não sei o que, não se importa com o que os outros dizem, não é porque você não é burro, a sua inteligência é diferente. Tá tão nesse nível que o maluco ele vai tentar forçar, aprender alguma coisa que a mente dele não tá conseguindo, né? Alguma coisa que realmente requeira do raciocínio, e que não é todo mundo que tem isso. E quando ele pensa, caramba, e se eu for pedreiro? Aí ele já tem esse preconceito, né? Embora as pessoas fiquem assim, como se fosse compadecida, mas é como se recriminasse, dissesse, não, isso aí não, é trabalho escravo, não se rebaixa isso, como se fosse um rebaixamento. Mas não é o caso. E aí o ponto é o seguinte: nessa brincadeira de gente tentar e não tentar um caminho mais que requeira mais uso de mente do que do corpo, o cara pode não conseguir, pode não ir para uma profissão, entre muitas aspas, mais simples. E aí nessa brincadeira eu pergunto, daqui a alguns anos, quem é que vai construir a minha casa? Porque eu não conheço pedreiro nenhum. E eu não quero que minha casa seja construída por um cara assim que não saiba subir uma parede direito. Vou ter que fazer o quê? Eu aprender a subir uma parede direito? Entendeu? Então, nessa brincadeira toda, se o cara ele é bom em subir parede, o cara seja o bom mesmo em subir parede. O cara faça aquela coisa que ninguém faz, entendeu? O cara suba a parede assim de um jeito que sei lá, nem se o cara ficar batendo ali, nem na marreta a parede cai, entendeu? Um outro exemplo é McDonald's, sei lá, comida fast food como McDonald's versus comida artesanal, feita na mão, né? Geralmente esse tipo de coisa, de comida feita mais à mão, sempre tem aquele toque único, aquela coisa assim, às vezes até de família, que o cara ele faz aquilo que, pô, se tu for num McDonald's, beleza, eles podem trazer uma comida que o sabor pode até ser artificialmente mais agradável.
Mas é aquela coisa, é completamente descartável. Você tem um hambúrguer cair no chão, tem outro, tu pede outro e já era, entendeu? Já uma coisa assim que é feita artesanalmente, por exemplo, uma cadeira, ou sei lá, um artesanato, alguma coisa assim, não por mais que a máquina possa industrializar isso para deixar algo assim feito em massa, mas é aquela coisa descartável. Um celular, se o meu der problema aqui, compro outro. Não é tipo, beleza, perdi meus dados. Mas é só por causa desse que eu ficaria preocupado, porque o celular, pelo hardware dele, é indiferente pra gente que é ser humano. Já que, como eu falei, ele é feito industrialmente. Agora, se fosse, por exemplo, eu ter feito o meu próprio celular assim, soldando cada componentezinho, eu fazer assim a comidinha, aquela coisinha assim bem, sabe, minuciosa, aquela coisa assim que não tem como fazer uma indústria que vai fazer aquilo. Não tem como, porque seria caro e seria algo muito específico. Você fazendo isso, você sendo realmente bom nesse tipo de coisa, é muito simples. Faça e faça direito e valorize seu trabalho. Você fazendo isso, amigo, você primeiro vai estar mostrando que não é porque eu sou um pedreiro que você seja menos importante, ou sei lá o quê, ou um cozinheiro, ou sei lá, faxineiro, ou qualquer coisa que seja, que você, porque é mais pobre, coitadinho. Não, nada disso. Existe o esforço que algumas áreas de profissão, de atuação requerem mais esforço mental e outras mais esforço físico, entendeu? E você não deve forçar algo que vá contra a sua meio que natureza. Beleza, você pode fazer, todo mundo é interessante, que saiba pelo menos um pouco de cada coisa, mas aquela coisa mais especializada mesmo seja bom. Não sinta vergonha desse tipo de coisa, pelo contrário, bata no peito assim dizer, eu sou bom nesse negócio, não tem alguém que faça isso aqui que nem eu, entendeu? Porque se você não for desse jeito, for que nem um sujeito desse de faculdade de hoje em dia, que o cara nem é preparado para qualquer coisa do tipo, o cara só decorou a matéria e sai reproduzindo esse tipo de besteira, o cara simplesmente vai. Esse é o tipo de gente que vai ser substituído e na verdade já está sendo substituído, né? O Twitter, por exemplo, uma matéria que teve recentemente. Foi que o Elon Musk ele simplesmente demitiu, parece que foi 60% de toda a mão de obra que trabalhava lá mais de sei lá quantos mil funcionários. E a plataforma não mudou absolutamente nada. Não ficou, sei lá, com algum problema de infraestrutura, não. Ficou exatamente a mesma coisa de antes de serem demitidos esses funcionários. Acabou que o Musk, o quê? Ele economizou dinheiro, muito, né? Porque foi muito funcionário, e a plataforma continuou funcionando igual, entendeu? E não foi exatamente, porque ele automatizou alguma coisa. Na verdade, já estava automatizado. Aquele povo só estava lá só por dizer mesmo. E aí o que ele fez, não que eu goste do Musk, mas querendo ou não, foi uma jogada inteligente. Ele chegar e dizer, não, esse povo aqui não joga fora, não tá servindo, só tá aqui para comer meu dinheiro. É a mesma coisa com a Microsoft. Esses dias demitiu, parece que foi 10 mil funcionários e em compensação investiu 100 milhões ou foi 100 bilhões, 10 milhões ou foi 10 bilhões, não me lembro, no chat GPT, que é inclusive propriedade dela. Por que será, né? Muita gente está fazendo essa associação. Que primeiro demitiram, depois fizeram esse investimento elevadíssimo no produto deles. Então é basicamente isso daí. Seja uma pessoa competente, uma pessoa que faz as coisas direito. Caso contrário, aí sim, você tem motivo para temer. É aquela coisa. É aquela famosa frase, né? Pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas criam tempos difíceis e tempos difíceis criam pessoas fortes. Então seja uma dessas pessoas fortes, porque a gente tá em tempos muito fáceis, que tudo é aquela coisa assim dada assim na mãozinha, né? A comidinha dada na boquinha da criança e a pessoa não aprende a lidar com as coisas. Então o mínimo que vai acontecer é isso, entendeu? Os tempos fáceis criaram pessoas fracas, as pessoas fracas estão criando tempos difíceis, que vai chegar uma hora que na verdade já está chegando essa hora, que vai precisar de pessoas fortes. Seja uma dessas pessoas, porque é você que vai se destacar, beleza? Basicamente isso daí. Não tenha medo se você for uma pessoa que não seja descartável, beleza? Não seja uma pessoa que
Morreu, não tô nem aí. É só pegar uma outra que vai fazer a mesma coisa exatamente igual, ninguém nem liga, no final das contas. A empresa se quer, sei lá, faz alguma homenagem, alguma coisa assim, então não seja assim. Perfeito, perfeito, meu cara. Ficou muito bem essa questão, né? E já deu bastante tempo de vídeo. Um bom tempo, não foi tempo gasto. Acho que o ouvinte aqui aproveitou muita coisa. E eu só queria resumir, para finalizar o vídeo. Bem, desenvolva o seu espírito, desenvolva o teu intelecto, que não é uma máquina que superará. É simples assim. Estude. Eu quero dar um exemplo aqui antes de terminar. Bem, o sujeito que desenvolveu a fórmula do benzeno, bem, ele sonhou com um símbolo, o símbolo da Ouroboros. E só por causa disso que ele conseguiu desenvolver a fórmula do benzeno que hoje é usado para muita coisa. Agora me diz, como que uma inteligência artificial conseguiria fazer isso, né? Eu dei esse exemplo pela questão, o ser humano tem uma certa vantagem, né? É uma vantagem pequena, que é a ligação com o espírito, ou um espírito, né? A ligação com o divino, etc. Mas isso é papo para outro vídeo. A questão se desenvolva como pessoa. Bem, é isso. Eu agradeço a todos que assistiram. Agradeço a participação do Sidney, que deu essa, deu essa aula nesse tempo todo. E é isso. Um abraço a todos e fiquem com Deus.